Fala galera, beleza? Ó, professor Frank Martins aqui na área e hoje eu vou falar sobre um resumo de pilhas, ok? Aula 1 desse assunto a gente vai estar vendo o que? A definição e algumas situações de exercício, ok? O que são pilhas e baterias? Pilhas e baterias são dispositivos que vão converter energia química em energia elétrica, alright? E também as pilhas podem ser chamadas de células galvânicas, células eletroquímicas, tudo bem? Como eu acabei de falar, é uma energia química que vai converter uma reação química que gera energia elétrica e esse processo a gente chama de pilha, beleza? Quando a gente estuda esse assunto, tem um dispositivo que a gente chama de pilha de Daniel. O que é a pilha de Daniel? É esse esquema aqui, ó, onde você vai estar verificando duas cubas, né? Nesse caso, dois copos de vidro. E como é que é formado? Um líquido, um sal do metal que vai estar aqui. Então, nesse caso, aqui é o metal zinco, que a gente vai chamar de eletrodo, tá? E aqui vai ter um sulfato de zinco, tá? Aqui a gente vai ter o cobre, ok? No eletrodo, e aqui no caso a gente vai ter o sulfato de cobre, ok? Conectado a esses dois eletrodos de cobre e de zinco vai ter um fio externo e aí a gente vai ter um aparelho aqui, nesse caso a gente vai ter a lâmpada, ok? Aqui a gente chama de ponte salina, que é um tubo em U, que tem dentro dele tem um líquido, também um sal, que vai fazer um efeito de prolongamento em relação à pilha, tudo bem? Então vamos lá. O que a gente consegue analisar aqui? Que quando a gente conecta o cobre e o zinco a partir desse fio externo, a gente verifica que existe um elétron no caminho, na direção de quem? Do cobre. Então os elétrons eles saem do zinco, né? Se ele sai do zinco, a gente consegue chamar isso de uma reação. Que reação é essa, Franklin? Essa reação a gente chama de oxidação. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Só um minutinho. Borracha. Então, toda vez que a gente vê o elétron saindo de um dos eletrodos, esse eletrodo que está perdendo o elétron, a gente fala que está ocorrendo uma oxidação. O que é oxidação, Franklin? É a perda de elétron, tudo bem? E aí, a gente vai verificar que esse eletrodo vai receber um nome, né? Esse lado da pilha vai receber um nome, que a gente vai chamar de anodo, ou ânodo também. Show? E esse tem até uma dica aqui. A dica é, toda vez que você vê a questão do anodo, do cátodo, você começa aqui pela letra, pela questão da vogal, aqui, ó. Ou seja, ó, vogal com vogal. Show? Tranquilo? Aí, continuando, a gente vai verificar que o lado onde é perdido o elétron, a gente vai dizer que aqui é o polo negativo da pilha, tá bom? Aí, se a gente for caminhando, a gente percebe que vai ter um tipo de reação. Como esses dois lados eles vão apresentar uma parte da pilha, então, como a gente só está analisando o lado do zinco, esse lado do zinco a gente vai dizer que vai acontecer uma reação. Só a parte do zinco a gente chama de semi-reação. Como está acontecendo no anodo, a gente chama de semi-reação anódica, beleza? E aí vai verificar o seguinte, preste bem atenção. O zinco, no caso aqui, a barra, vai ser esse cara aqui, ó. O que está antes está certo. Zinco sólido, ok? Esse aqui é um S. E aí, toda vez que ele perder elétron, ele vai perder 2 elétrons e vai se transformar em zinco 2+, tá bom? E isso é o que a gente chama de semi-reação anódica. Então, bora recapitular. Os elétrons saem do zinco, a gente chama isso de oxidação. O lado da pilha que perde elétron é o anodo. E isso é o polo negativo. Para a reação que acontece aqui, a gente chama de semi-reação anódica. Zinco sólido, setinha, zinco mais 2, se transformando em zinco mais 2 e perdendo 2 elétrons.
Franklin, e esse zinco mais 2? Ele sai daqui e vem aqui, ó, pro líquido, tá bom? Ele vai saindo os pedaços aqui e indo aqui pro líquido, beleza? Tá, tranquilo. Quando a gente olha pro cobre, aqui a gente vai verificar isso aqui, ó. Os elétrons vão chegar aqui, né? Se os elétrons vão chegar aqui, a gente vai dizer que a pilha, no caso a reação que está acontecendo aqui desse lado da pilha é... Opa, ia escrever reação. É a redução, tá? O lado que está ganhando, está recebendo os elétrons, a gente fala que é a redução. Show? E o eletrodo aqui é o cátodo. Como do outro lado também vai ter um nome, a gente vai dizer que se aqui, ó, é consoante, aqui também é consoante. Aqui é vogal e aqui é vogal, consoante, consoante. O polo de lá é o negativo, então aqui vai ser o que? O positivo. Se lá que estava no anodo é semi-reação anódica, aqui desse lado vai ser a semi-reação catódica, onde está do lado do cobre. E aí observa que aqui, ó, quem vai ganhar dos elétrons não vai ser o cara da barra. Os elétrons vão passar por ele, ó, os elétrons vão descendo até chegar aqui, ó, certo? E aí, nesse caso, o cobre que está no líquido, o cobre mágico, é ele que vem ganhar esse elétron aqui, ok? E aí, acontecendo isso, tem uma redução, tá bom? Ó, olha a variação do NOx, mais 2 para o 0. O NOx aqui diminui, tá bom? Enquanto lá do outro lado, o 0 aqui em cima do zinco, ele sai do 0 e vai até o mais 2, ou seja, que o NOx aumenta, tá bom? Tranquilo? Depois de um certo tempo, a pilha funcionando, acontece essa situação aqui, ó. A barra do zinco, que é onde acontece a oxidação, ela vai começando a se desfazer. Por quê? Porque o zinco ele vai perdendo parte dele e indo aqui para o líquido, tá bom? Diferente do cobre, que depois de um certo tempo, o líquido cobre mais 2, ele vai se encaixando aqui, ó, em relação à barra. Então, a barra onde acontece a redução, né, aumenta. A barra onde acontece a oxidação diminui. Redução aumenta a barra e aqui na oxidação diminui. Aqui acontece uma corrosão e aqui uma expansão da barra, tá bom? A ponte salina ela vai ter uma funcionalidade também aqui. Por quê? Porque depois de um certo tempo, os elétrons não vão sair da barra. Os elétrons eles vão meio que... esse zinco mais 2 vai tentar segurar os elétrons para eles não escaparem mais, entendeu? E aí o que acontece? Para que isso não aconteça, a gente geralmente coloca aqui, ó, um cloreto de potássio, onde os cloretos vão caminhar nessa direção aqui, ó, certo? Para poder fazer um equilíbrio com o zinco, e o potássio ele vem mais para cá. Por que o potássio que vem? Porque com a saída do cobre mais 2 vai ser muito sulfato, nesse caso muito negativo. Então, para ter um equilíbrio aqui, a gente vai colocar um positivo para poder ajudar o cobre mais 2. E isso faz a pilha funcionar um pouco mais tempo. Tudo bem? Aí a gente vem para as semi-reações. Quais são as semi-reações? Aí tem a semi-reação anódica e a catódica. Como acontece em partes, né? Primeiro uma parte, depois outra, a gente precisa juntá-las para ver o processo total. Esse processo total ele é muito simples. Ele acontece com a eliminação dos elétrons. Eu vou cortar esse elétron que está depois da seta com esse elétron que está antes da seta. Eu preciso eliminá-los. E tudo que tiver igual de lado oposto, eu faço a mesma coisa. Como só tem elétron que é igual aqui, o resto eu desço. Franklin, mas zinco e zinco não é igual? Não, esse aqui é sólido e esse aqui está no líquido, tá bom? Esse aqui está no líquido e esse aqui está o quê? Está sólido. Esse aqui está na barra, esse aqui está na barra. Então, nesse caso não se repete. O que faz? Depois que eu corto os elétrons aqui, ó, o zinco desce. O cobre também desce. Ó, o zinco desce e o cobre também vai descer.
Isso aqui é a reação observada de como um todo. Isso a gente chama de equação global, beleza? De forma resumida, essa daqui é a pilha de Daniel. O zinco perde elétrons para o cobre, o zinco sofre oxidação, com chamado aqui no caso de anodo, o cobre recebe os elétrons, sofre redução. A gente fala que esse lado é o lado do cátodo, polo negativo, polo positivo, polo negativo, ok? Somando as duas semi-reações, a gente tem a equação global. Tranquilo? Galera, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Deixa aqui no comentário que qualquer dúvida que você tiver em relação a esse vídeo, compartilhe com um amigo. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Beleza? Um beijo, um abraço e até a vitória. Falou! Falou, 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 falou.